Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na Papo, né, descrição. que tem que sacrificar animal, a gente vai até Então, falar a gente sobre vai isso falar depois. sobre isso, mas na maçonaria não, cara. Foi uma frustração que eu tive. Não tem Foi quando eu virgens? saí na iniciação, e aí eu falei, cadê o Bafomé? É, E não tinha Bafomé, cara. não tinha as virgens Não tinha nuas. virgens, não tem Bafomé, não tem nada. Ah, é essa muito sem parte. graça, cara. Tem cumprimento secreto. Cumprimento Tem secreto. cumprimento secreto. Como que é? Tem Você um pode monte de ensinar? coisa. Ah, não tem. Esses cumprimentos são... Mesmo porque são vários. Ah, é? E como eu tava perguntando, o Mandíbula ficou me perguntando 1 hora antes da gente Pô, mas começar. que aqui, chato né? você, hein, Mandíbula? E, na verdade, não existe uma maçonaria, existem várias maçonarias, né? Então, Ah, tem é? vários ritos diferentes. Então, quando você fala, é maçonaria, parece que é uma coisa só, mas não é. Então, tem 290 ritos diferentes no mundo. Peraí. Eu sei que a gente até ia começar pelo RPG, que você falou do RPG, mas vai ter que começar por maçonaria. Maçonaria acontece quando? Quando que surge a maçonaria? Então, a maçonaria, ela surge... Assim, aí você vai ter várias lendas, né? Então, oficialmente, ela surge em 1717. Mas ela carrega com ela todo aquele conhecimento da alquimia, da cabala, que se você for traçando e voltando, ele vai até as guildas de construtores, né? Então, quando você fala em maçonaria, você fala em maçom. Maçom é construtor. Ah, o significado de maçom O é significado construtor. de maçom é pedreiro, construtor. Né? O mason, né? Sei. E eles vêm das guildas. E aí você traça esses conhecimentos documentados até 1312, na Carta de Bolonha, que eram as guildas que tinham lá na Itália. E aí isso vai para Roma e você consegue traçar até as sociedades pitagóricas e os construtores da antiguidade. Então, a primeira pergunta que todo mundo me faz é assim, poxa, mas por que é secreto? É. Por que a maçonaria é secreta? Assim, pô, é fácil. A hora que eu te falar, você vai olhar e falar, é óbvio. É secreto por quê? Porque os caras tinham o domínio da construção das coisas militares. Então o que você construía? Castelo, aqueduto, ponte. Eles dominavam os ferreiros, então faziam espada de metal, passagem secreta, Sim. barco. Então você não podia simplesmente chegar e falar assim, porra, ó, vou pegar aqui o Mandíbula, vamos pôr, a gente ensina toda a ordem. Não, cara. Isso demorava 7 anos pro cara ser era mestre. valioso pra caramba, né? Vai, imagina você saber forjar as espadas de aço, de metal, de ferro, quando o resto tinha cobre. É. Ou você saber a catapulta, ou você ter a matemática, você ter... Construir uma ponte. Construir uma ponte, um aqueduto para trazer a água para uma cidade. Então, esse era um conhecimento valiosíssimo. Por isso que a galera precisava escolher com muito cuidado quem é que entrava. Né? Entendi. Então, isso aí vai sendo desenvolvido. Depois, ele para de ser... as guildas param de ser só de construção, e aí eles começam a pegar refugiados da Guilda igreja. é o quê? Guilda é o nome que dá para quando você tem um grupo de pessoas, ou um grupo de tá. artesão. Tá. Então você tinha a guilda dos sapateiros, a guilda dos peixes, dos pescadores, dos desenhistas, dos artistas. Cada profissão tinha a sua guilda com seus segredos. Entendi. Que era justamente essa pegada. Era guardado como uma ordem secreta para que a pessoal de fora não viesse. Só que no caso da maçonaria especificamente, por eles terem essa pegada de militaresca, né? Então você tinha que fazer um cuidado absurdo com quem é que você ia aprender, quer que você ensinar essas coisas, né? Então vem o lance do secreto vem disso, né, cara? Do medo dos caras. Abaixa um pouquinho aqui o microfone. Aqui. O medo desse conhecimento vazar. E ir pro seu inimigo. Isso. E aí o que acontece é que no final do século 17, 18, o pessoal está escondido. Então eles começam a também trazer para dentro da maçonaria os cientistas. Então todo mundo que tretava com a igreja ia ser queimado pela Inquisição, fugia para dentro da maçonaria. E aí eles usaram aquela estrutura dos templários para se abrigar. Então muita gente fala assim, não, a maçonaria veio dos templários. Não é verdade. Elas são 2 ordens que são paralelas. Então você tinha os cavaleiros que tinham a ideia, que protegiam lá até Jerusalém, etc. E você tinha os construtores, que depois de um tempo começou a qualquer um. Então os luteranos, né, ameaçavam ir para a fogueira, vinha para a maçonaria. Judeu, vai pra fogueira, vem pra maçonaria. Só que não tinha esse nome, tá? Não era esse nome maçonaria. Era guilda, guilda dos maçons, guilda dos construtores, cada uma tinha o nome de uma cidade. Era uma coisa muito pulverizada, muito pulverizada.
E aí o que acontece? Em 1666, né, 666, número da besta, Cara. Londres pega fogo e queima a cidade inteirinha. Então passa uma semana queimando a cidade e ela vem abaixo. E o rei, que já estava tretado com a igreja, ele fala assim, pô, então vamos reconstruir a cidade. E aí ele chama todos os maçons, principais guildas, porque ia ter muita coisa para construir. Então os caras passam 50 anos lá. E aí eles sentiram que a parte política estava boa, eles estavam protegidos e tal, e aí eles fundam a Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, que é a primeira maçonaria oficial com nome, maçonaria e tal. E aí as outras guildas começam a validar os seus rituais e entrar para essa grande ordem. E aí o resto é história, ela vai crescendo e pega o mundo inteiro. Mas não era religião ainda. Não, na verdade a maçonaria ela abrange todas as religiões. Porque se você era hindu, você ia pra fogueira. Se você era judeu, você ia pra fogueira. Se você era calvinista, você ia pra fogueira. Luterano ia pra fogueira. Cátaro ia pra fogueira. Então toda a galera que tinha alguma religião que não era a católica apostólica romana entrava pra maçonaria. Por isso você tem diversos ritos diferentes e a maçonaria abriga todo tipo de pessoa. Então você só precisa acreditar numa força primordial. A gente chama de Keter, o grande arquiteto do universo. Pode ser Deus, Alá, as estrelas, o universo. Aceita todo tipo de crença aceita lá dentro? Qualquer tipo de crença. A única... Mas serve a alguma coisa? Alguma coisa. Você tem que acreditar numa entidade superior. Pode ser o universo mesmo. Você não precisa acreditar no velhinho barbudo sentado no alto. Mas dentro da maçonaria o cara pode entrar com uma cruz pendurada? Pode entrar com o que ele quiser. É? Cruz. Você vai ter um livro na qual o cara vai jurar. E pode ser uma Bíblia, pode ser um Corão, pode ser o livro dos Espíritos, pode ser até o livro da lei, telêmico. Sei. Então você tem liberdade total de culto lá dentro, que era justamente essa proteção. Tá. Pra galera ficar com medo da maçonaria. Falar, a maçonaria tem essa estrutura pra abrigar bandido, pra abrigar... Não, na verdade ela tem, é uma estrutura pra abrigar criminoso. Mas quem que era o criminoso? É o cientista. Né? O cara falou que a Terra é redonda. Morre! O cara foge pra maçonaria. Tanto que a primeira... o Newton, a galera que fez a Royal Society, que foi o primeiro grupo de cientistas, né, era maçônico. Era estrutura lógica. Toda a parte lógica, essa estrutura de pensamento lógico veio de dentro da maçonaria. Porra, a maçonaria, então, ela tem uma estrutura, é uma base na ciência, então, mais do que na religião. É ciência e filosofia. Eles estudam todas as religiões, né? E por que é associado muito à religião, a um culto, sei lá? Por que hoje em dia tem essa... Acho que a gente tomou muita pancada da igreja, né? Porque o cara que é o pensador livre, ele sabe que ele não vai dar dinheiro pra comprar feijão mágico do pastor que cura Covid. Então, se você é inteligente, você não vai cair no papo mole de pastor. E aí a galera do pastor odeia a maçonaria, então eles estavam sempre querendo pegar os maçons e matar. Mas desde sempre, né? Foi assim. Todas essas ordens herméticas, esses grupos, eles falam ocultistas, né? Sobrenaturais, não sei o que lá. Todos eles sempre foram perseguidos pelo mesmo motivo. E até hoje, né? Você tem guerra religiosa em tudo que é lugar do mundo.